Hoje a gente já tá live já. Boa noite, FTU. Boa noite. Tudo bem? Aqui, FTU Templo. Boa noite. Esse, ET, não tomaram café hoje, não lancharam. É o horário, não jantaram ainda. Então, hoje a gente está de volta com o estudo bíblico. Sim. E a gente estava lendo Mateus, né? Né, Nath? A gente está lendo Mateus. A gente está lendo, começou o Evangelho de Mateus. Começamos a falar do nascimento do Senhor Jesus. Só que, como a Bíblia, ela se complementa, a palavra de Deus se complementa, hoje a gente vai começar em Lucas. A gente pegou aqui o pessoal de surpresa. Eles estavam com Mateus já aberto, gente. Então, a gente vai começar de Lucas, capítulo 2. Então, você que está aí na live, coloca aí seu comentário, mas na hora da palavra, gente, evita de colocar comentário, porque tira a atenção, né, de quem está assistindo, tá bom? Então, já deixa a Bíblia aberta lá em Lucas 2, a gente vai fazer uma oração para Deus abençoar e abrir nossa mente, dar entendimento. Né, Pedro? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, mais uma vez, meu Pai, eis-nos aqui, meu Deus, para aprender do Senhor. Nós queremos que, meu Pai, o Senhor venha falar com cada um de nós, meu Pai, fala através da gente e pela gente, meu Pai, que o Senhor venha encontrar um solo fértil, meu Pai, que a Tua palavra, meu Deus, encontre, meu Pai, nesses adolescentes espaço, meu Pai, para criar raiz, sabe, meu Deus? Não adianta a gente vir aqui toda sexta, fazer estudo, ler a palavra e a gente não vê fruto, meu Deus. Isso depende de cada um de nós. Então, meu Pai, dá-nos entendimento, meu Pai, o entendimento que vem do Senhor, de conhecer o Senhor. Abra a nossa inteligência, o nosso entendimento, abra a nossa mente e fala, meu Pai, através dessa meditação, desse estudo bíblico, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu tô com a meditação na cabeça de manhã ainda, que foi uma benção. Então, lá em Lucas, capítulo 2, né, Nath? Capítulo 2. Você quer começar? Vamos continuar falando sobre o nascimento de Jesus. A gente falou semana passada, pode entrar, Mariana. A gente, semana passada, falando, né, sobre Maria, a gente, até na segunda-feira aqui no Papo Reto, a gente começou mais um pouquinho sobre Maria, quem estava aqui lembra. A gente falou das qualidades de Maria, né? Por que o anjo encontrou nela espaço para poder trabalhar, né? Por que Deus falou, agraciada, né? E aquilo tudo, e o Espírito Santo veio sobre ela, e ela engravidou do Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. Quais circunstâncias, né, que Jesus nasceu? Porque ele não nasceu, não foi assim, ela ficou grávida e ele nasceu. Né, num palácio, porque ele era o rei, né, o Senhor Jesus, né, supostamente era o Messias, o Messias, então, ele nasceu num lugar, né, chique, bonito, cheio de ouro ao seu redor, nada disso, né, então, ela tá rindo, gente, eu não aguento com a Nathalie. É porque, assim, né, quando a gente lê a história de Jesus, a gente vê que é tudo o oposto do que as pessoas imaginavam. Então, assim, imaginava-se um rei vindo, imaginava-se que todos iriam aceitar ele como Senhor, como Salvador, todo mundo ia ser salvo, todo mundo ia para o céu, e Jesus chegou aqui e aconteceu o quê? O oposto. Poucos foram salvos. Muitos foram alcançados pelos milagres, muitos foram alcançados pelas curas que ele fez, pela palavra, assim, né? Da pessoa se sentir bem, mas a salvação mesmo, o Espírito Santo desceu sobre poucos, sobre 120. E assim, as pessoas naquela época, elas sabiam que o Messias estava para vir. Sim. Eles estavam aguardando o Messias. Só que o Messias veio numa situação de um jeito que eles não esperavam. O Messias veio, fez tudo que tinha que fazer, foi embora, eles ainda estão esperando o Messias vir, né? Quer dizer, eles estavam esperando assim um rei vir na carruagem, né? Com aquele trombeta tocando, e Jesus veio bem, como sempre, bem simples. É porque na história de Israel foi escravo de muitos povos, né? E na época que Jesus veio, também Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Então o povo imaginava o quê? Messias vai vir, vai libertar todo mundo, Israel vai ser independente. Vai guerrar, vai abrir guerra. Ele vai governar o país, governar a nação. Vai expulsar os estrangeiros. invasores. Exato. E
Jesus não veio para Não nada fez disso. nada disso. Ele veio espiritualmente, Exato. né? Para o reino espiritual. Porque o material mesmo, que era o que todo mundo estava esperando, ele não deu. E ele nem dava importância para isso, Não. na verdade. Começa pelo nascimento dele. Que É foi uma um lugar prova, bem né? simples, não foi aquela coisa, né? Uhum. Então diz lá em Lucas, no capítulo 2, fala assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Quem sabe o que é um decreto? Hã? Uma ordem. Tá, muito bem. Oi? Uma lei, uma ordem. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Então, né, teve um decreto lá por esse romano, Uhum. né, que é o César Augusto, que era o ditador lá da época. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. É tipo quando o pessoal vai para o exército, os jovens, não sei como é que é. Com se- 18 com 18 anos, todos os tem que meninos se têm que se alistar, alistar né? no exército. Tem, né? Já tô vendo aqui adolescente assim, tem, né? Se Jesus não voltar antes, tem. É ordem, alistamento. O Isaac não sabe. Explica aí pro Isaac depois. Agora não. Então, eles foram, naquela época, eles tinham que se alistar, né? E se alistar na sua cidade natal. Exatamente, não era ali. Por exemplo, se eu tô aqui em São Paulo e eu tenho que me alistar, eu vou lá pro Rio de Janeiro, porque eu tenho que ir para lá. A Nath vai para Belém, do Pará. porque a gente não é daqui. A nossa cidade natal é outro estado, então eu teria que me locomover. E foi isso que aconteceu com José e Maria. Pensa, a pessoa já passou por aquilo tudo, viu o anjo, né? Ela estava grávida. Aí vem a notícia. Olha, vocês têm que se alistar, vocês têm que viajar. E não era assim viajar de como a gente pode pegar, por exemplo, vou para o Rio de Janeiro, eu posso ou de avião, rapidinho, né? 45, 50 minutos, né? Ou de carro, 4 horas e meia. Ou de ônibus, 6 horas, 7 horas. E naquela época? Tinha que caminhar, né? Tinha que caminhar. Tinha que ir lá no burrico, lá no jumentinho. Não era 45 minutos, não eram 2 horas, 4, 6, eram dias. Exatamente. E Maria estava grávida. Maria grávida. Olha o sacrifício. Olha como. Aí para e pensa, meu Deus, Jesus já veio, já estava preparando para vir ao mundo já no sacrifício. A vida de Jesus já não foi fácil, ainda no ventre da mãe. Até aqui não tinha acontecido nada ainda. Né? Ainda. Então foi o primeiro desafio de José e Maria para proteger Jesus. Para proteger. Porque você imagina, já pensou no meio da viagem, Maria resolve dar luz? Como que seria, né? Falta pouco. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Quer dizer, José, ele já era da linhagem do rei Davi. Aqui não é qualquer Davi, era o rei Davi, como a gente viu na última vez, né? Eles tiveram que sair de onde estava e ir lá para a cidade natal de José, tá bom? Com a Maria. A No esposa jumentinho. já era esposa dele. Já era esposa, tá, gente? A fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Quer dizer, ela já estava grávida, sobe Maria no jumentinho, tadinha, e vai, o pobre coitado do jumento, né? Tem que passar no deserto, porque no deserto, gente, não tem árvores para ter sombra, imagina o calor que Imagina o calor. Calor, né? Nem água, então, calor... De dia é um calor, à noite um frio, entendeu? E é assim que é o deserto. Nunca tive, tá, gente? Mas a gente sabe que o pessoal fala, né? Então, José foi com Maria. Só imagina o que aconteceu. Imagina lá, José e Maria no deserto, ela já grávida, indo para um lugar distante. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Ou seja, quando ela viajou, já estava próximo de dar à luz. Ela não estava assim com um mês, 2 meses, que a barriga nem aparece. Ela já estava com aquele barrigão, né? Imagina. Imagina, a gente pode, quando a gente para e pensa um pouquinho, a gente pode imaginar as coisas.
né? Uhum. Imagina assim, Maria no jumento, no deserto, prestes a dar à luz. Aí naquela época não tinha hospital, não tinha injeção, não tinha anestesia. Aí você para e pensa, como que foi difícil. Ah, segredo. Eu não sei se eles lembram. Ela era virgem. É. E assim, a gente lendo também, a gente até vê uma das qualidades de José, né? Uhum. Porque ele poderia ter dito assim, não, eu vou deixar você aqui, porque pode acontecer alguma coisa no caminho. Eu tenho que ir porque eu preciso obedecer o decreto. Sim. Então a gente vê que ele era um homem justo. Uhum. Mas a gente vê o cuidado que ele Exato. teve com a esposa. Porque muita gente talvez diga assim, ah, esse homem fez ela se sujeitar a isso, a ter que fazer essa viagem no meio do deserto, em cima do burrinho. Uhum. Mas pensando em proteger quem ela estava carregando, Uhum. para não deixar ela desamparada, foi necessário o sacrifício. Ele obedeceu à ordem que foi dada. E ela, como a gente aprendeu na última semana, super serva, ela também podia ter falado, ah, José, você vai. Eu fico. Eu fico. Olha, você vai, faz o que tem que ser feito. Ela não estaria errada. Não, ela estaria perto da família. Ela estaria na perto da Galileia. família, pessoas que iam estar ali perto dela, né, ajudando na hora do parto. E ele ia e voltava. Mas ela, o que ela fez? É meu marido, eu vou. Porque a palavra de Deus diz, né, que quando a gente se casa, a gente se torna um. Se torna um. E onde o marido vai, a gente A vai. mulher vai junto. A mulher vai junto. Hoje em dia é o contrário, né? O marido fala, ah, eu vou. Ah, pode ir. Não vou não, tá? Quer dizer, hoje tá tudo bagunçado, né? Uhum. Naquela época, não. Ela simplesmente... eu imagino a cabeça dela... E assim, gente, para e pensa. Imagina o que veio na cabeça dela. O pensamento vem para todo mundo. Imagina ela pensando assim, né? Ah, vou passar no deserto. Se acontecer alguma coisa, naquela época tinha bandido, tinha salteador, né? Ladrão. Imagina se eles fossem assaltados. Porque eles iam para uma terra que ela não conhecia. Era a terra dele, né? É. Na verdade, até a descendência Dessa dela dela era também. de Belém, mas eles viviam na Galileia. Exato. Entendeu? Então, assim, imagina ela, assim, obedeceu. Ele falou, vamos, ela não ficou argumentando. Ela não ficou, ah, vai. Às vezes o adolescente, a gente fala até com o adolescente, olha, faz assim, assim e assado. Porque tá escrito, é lei. Tá? O decreto, ó, decreto, palavra de Deus, é um decreto, né? Sim. A gente fala lá, olha, adolescente, faz assim, assim, assado. E o adolescente faz o quê? Argumenta. Não quero. Não vou. É muito difícil. Ah, mas tem certeza que tem que ser? Mas não pode ser desse jeito. Olha, você vai, José. Deixa o teu filho e eu vou depois. Eu te sigo. Quer fazer da maneira dele. Quer fazer da maneira de cada um, entendeu? Mas com José e Maria a gente não vê isso. Não. José e Maria, eles, né? Eles obedecendo a todo momento, né? Uhum. E isso aqui é só o começo, como a gente falou. É só o começo da história, porque a gente vai ler todos esses detalhes de José e Maria nesse nascimento de Jesus, nessa infância de Jesus. Então, para você ver quem foram as pessoas que Deus escolheu para cuidarem do filho dele aqui nesse mundo, né? Vamos lá. E deu à luz, no 6, voltando para o 6, fala assim, aconteceu que estando eles ali na cidade, eles já tinham chegado, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui tem duas coisas que chamam a atenção. Não sei se vocês vão entender. E deu à luz, Maria deu à luz a seu filho primogênito. O que isso quer dizer? Vamos pensar. O primeiro filho. Exatamente. Maria, depois de Jesus, não parou só em Jesus. Ela teve outros filhos. Né?
Existe uma história, né, por trás de Uhum. Maria no mundo aí fora, que fala que ela é virgem, que ela não teve outros filhos. Mas a palavra de Deus dá indícios pra gente de que isso não aconteceu, de que isso não é verdade. A gente vai ler mais para frente, nas próximas vezes, que Maria e os irmãos Fala de dos irmãos Jesus de Jesus. vieram ter com ele. Então, como é que ela podia ser virgem depois de Jesus? Então, é o que o mundo diz, o que a religião aí fora diz. Mas a palavra, o decreto, a palavra de Deus diz outra coisa. E a gente segue o que está escrito na palavra de Deus. E Maria foi uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, que obedecia. Sim. Mas ela não fez milagre nenhum. Exato. Ela não teve poder para nada. E muito pelo contrário. Sempre que ela estava perto de Jesus, ela fazia o quê? Ficava na dela, quietinha. Ainda falava para os outros, ó, escuta o que ele diz. Ficava só ouvindo. Ó. Lá na frente, depois vocês leem, depois talvez a gente lê também, que ela ouvia e guardava dentro dela tudo que Jesus falava. Sim. E ela ficava ali, se alimentando. Ela meditava nas palavras do Senhor Jesus. Muito legal isso. Aí outro ponto nesse versículo. Não havia lugar para eles na estalagem. Sabe o que é estalagem? O que é estalagem? Hospedaria. Ou seja, nos nossos dias atuais, não havia lugar para eles no hotel. Imagina, depois dessa viagem que eles tiveram que fazer, Maria grávida, prestes a dar à luz, não tem cama para ela ficar. Não tem cama, não tem um lugar para ela tomar um banho, para ela se preparar para ter o filho. Não tinha. Ela foi ter o filho, não tinha lugar, não tinha hotel. No nosso dia atual não teria um hotel do mais baratinho que existe. Não tinha, estava tudo. Por que estava tudo cheio? Por causa desse decreto. Né? Que todo mundo tinha que se alistar. Então, muita gente foi para aquela cidade para fazer o alistamento. Então, os hotéis estavam tudo lotado, super lotado. Aí, a gente vai lá para Mateus agora? Aí, a gente volta para a parte de trás, mais paginazinha atrás. Aqui ainda tem história, né? Dos pastores, mas tudo bem. Vamos para... Gente, a Nathalie, a CT Nathalie tá demais. Gente, é porque ler a Bíblia é assim, A né? gente vai para frente, vai. A gente está lendo sobre Jesus, então você quer saber os detalhes do que aconteceu. E não é num lugar só, como a gente já falou das outras vezes, né? Fala de Jesus lá em Isaías, em Jeremias, os profetas falaram, previram a vinda do Messias, então eles já anunciaram como iria ser. E a Bíblia também aqui, quando a gente fala dos evangelhos, eles mostram os detalhes da vida de Jesus. Então a gente fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos lá, em Lucas ainda, já que você falou de Lucas, em Lucas, para quem tem a Bíblia, você que está acompanhando a gente aí na live, se você tem a Bíblia do Bispo Macedo, tem os comentários, que é muito legal a gente ler os comentários do Bispo. Então, lá embaixo, no versículo... relacionado ao capítulo 2, versículo 7, quando diz sobre Maria dando à luz, o bispo colocou assim: o Senhor Jesus nasceu em circunstâncias muito simples. Eles estavam esperando um rei. Rei é o quê? Coroa, vestido de, né, aqueles vermelhos, de púrpura. Ele nasceu bem simples. Sim. Né? Embora fosse rei, não desfrutou de nenhum aparato real quando veio ao mundo, nem durante o tempo em que viveu nele. Maria deu à luz e também vestiu o Messias, o que indica que ela não contou com a ajuda de uma parteira. Deu à luz sozinha. Sabe o que é a parteira? Sabem, né? Graças a Deus. No relato de Lucas, fica claro que Jesus foi o primogênito de Maria, isto é, ele foi o primeiro de outros filhos dela e de José, revelando assim que ela teve uma vida normal de esposa e mãe, como as demais mulheres de sua época. Aí a gente vai para Mateus. Tá, CT Nathalie? Tá bom. Ou não, você tem alguma coisa? Deixa a CT Nathalie que ela quer comentar. Só comentar uma Comenta, parte, amiga. Que aqui em Lucas ainda fala dos pastores de Belém. E fala que, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Versículo 9. Versículo 9, gente. Vamos ler do 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam
e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, ou seja, apareceu para eles, Uhum. e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, não ficou um segredo. Não ficou um segredo ali que só José e Maria sabiam que iam nascer o Messias. Os anjos de Deus vieram dar para os pastores, para esses pastores, a notícia. O Messias nasceu. E olha que interessante, não foi para qualquer pastor, porque naquela época tinha muito rebanho, tinha muitos pastores tomando conta do rebanho. Mas por que o anjo do Senhor apareceu para esses pastores? Está aqui escrito, veio sobre eles, o anjo do Senhor veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Eles temiam a Deus. Uhum. Não era qualquer, porque tinha muitos outros pastores ali. Você imagina, quando a gente viaja para fora, assim, de São Paulo, que vai para o interior, você já passaram na estrada que você vê as ovelhinhas, sabe, os sítios, assim, tem lá o pessoal. Imagina naquela época, né? Não tinha sítio, não tinha chácara, não tinha nada, nem estrada. Então tinha os rebanhos, né? E vários pastores naquela época. Mas por que Deus foi para esses? Exatamente. Por E quê? no meio da noite. E no meio da noite. Quer dizer, primeiro eles estavam em vigília, eles estavam em espírito. Porque Deus ele não escolhe hora para falar, né? Mas eles estavam ali na vigília. Quando a gente está em vigília, você está com sono. Quem já participou de vigília aqui que dormiu? Ah, eu sei que já, gente. Tá? Dá aquele sono, né? Você está na vigília, assim, bate o sono, cochila. Mas eles não. Eles estavam acordados. Eles estavam ali. Imagina assim, para Deus não aparece para qualquer um. Não aparece. Não aparece. A gente já falou sobre isso outras vezes. Mas para Deus aparecer para eles, o anjo do Senhor aparecer para eles, é porque eles estavam em comunhão com Deus. E Deus sabia que eles iam aceitar a palavra do anjo. Exatamente. Então não era alguém que ia ouvir e ia dizer assim, meu Deus, não, isso aí foi um sonho. Exatamente. Eu sonhei. Não, isso aí não aconteceu, não é real. Deus sabia que ia falar para eles, ia mostrar para eles e eles iam acreditar, eles iam crer naquela palavra. Então, às vezes, Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar com você. Mas por que ele não consegue falar? Por que ele não consegue aparecer para você como ele apareceu para aqueles pastores? Porque às vezes você está distante de Deus. Você está tão envolvido com as coisas do mundo que Deus não encontra espaço. Às vezes está à noite, você está lá, em vez de estar, talvez, meditando na palavra de Deus, lendo uma palavra do blog do bispo, sabe? Lendo um livro da igreja, não, você está no seu telefone, no WhatsApp, nas redes sociais. Aí Deus não vai encontrar espaço. Você pode estar até acordado, mas você não está em comunhão com Deus. Não está atento. Não está atento. Então ele até quer falar, porque ele quer falar. Mas se ele não encontra a pessoa, assim, poxa, ela tem sede, né? Poxa, se eu falar com ela, ela vai me ouvir. Mas por isso que às vezes Deus não fala com você, não se mostra presente na sua vida. Aí você fala, minha vida não muda, minha vida não é, eu não consigo mudar. Por quê? Porque você não está atento. E aí você fica cheio de dúvida, dizendo assim, mas Deus não fala comigo. Aí você se pergunta, mas como é que Deus fala com a gente? Esmeralda, presta atenção aqui, meu amorzinho. Você e a Giovana. Atenção. Atenção, gente. Olha só, então às vezes você tá cheio de dúvida, Deus está querendo falar com você, mas você fica perguntando, fazendo aquelas perguntinhas, né? De quem tem preguiça de pensar. Mas como é que Deus vai falar comigo? Eu ouço uma voz, ele aparece para mim. É um anjo que vai descer com as asas. Mas eu não vi o anjo vindo para falar comigo. Mas Deus fala com a gente de tantas maneiras. A principal delas. Tá aqui, ó. Mas para ele poder falar comigo, eu tenho que estar atenta. Atenta aqui, a gente está tendo o estudo bíblico e a pessoa não está atenta. Não tá. Não tá. Às vezes está aqui e está no mundo da lua. Você está aqui, mas a sua cabecinha está vendo outra coisa. Você está pensando, será que eu dei comida para o meu gatinho? Será que isso? Será que aquilo?
Quer dizer, por isso que Deus ele conseguiu espaço para falar com aqueles pastores. Uhum. Eles não eram especiais, eles não eram melhor do que os outros, mas eles tinham algo que chamou a atenção de Deus, Sim. né? E depois que o anjo falou com eles, o que eles fizeram? Foram lá atrás de Jesus. Exato. Então, Eles receberam aquela boa nova e não, vamos ver que grande acontecimento, né? Uhum. Que foi o acontecimento do ano. foi. Você imagina o anjo aparecer, falar para você que o Messias, que você tanto espera, aquele Salvador que você muito ouvia se falar, chegou, nasceu. Então, que alegria eles tiveram, porque o anjo anunciou aqui: vos trago novas de grande alegria. Então, o anjo, Deus imaginava assim, realmente todo o povo vai ficar alegre. Aqui diz, né, que será para todo o povo, quer dizer, eles iam testemunhar do que Deus falou com eles. Mas será que a gente tem testemunhado o que Deus tem falado pra gente? Essa fica a pergunta. Porque Deus, a gente só vai poder testemunhar daquilo que eu tenho. Se eu tô atenta, se Deus está conseguindo falar comigo, se ele está tendo espaço, aí eu vou testemunhar. Mas se eu tô lá no Instagram, ou tô na rede social, no WhatsApp, tô vendo o que não deve no telefone, fazendo o que não deve, falando com quem eu não devo, eu não vou poder testemunhar. Eu vou ser um testemunho até feio. Muito feio. Muito gente. feio, né? Aí vai lendo lá, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, acabei lendo, que é o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, bem simples, né? Jesus na simplicidade, né, dele, desde bebê. Sim. Na humildade dele, né? E deitado numa manjedoura. O que é manjedoura, gente? Quem sabe o que é manjedoura? Um cestinho? Tipo um bercinho de palha? Wilka? Até me engasguei. Um saquinho de palha? Um bercinho de palha? Fala aí o que é manjedoura, CT Natalia. Onde eles estavam quando Jesus Vocês nasceu? têm que parar e pensar. No estábulo. Tinha um cestinho de bebê no estábulo? Não, era um negócio de botar cabra, então. Era onde colocava a comida dos cavalos. Exatamente. Foi ali que Jesus nasceu, numa manjedoura, onde colocava-se a comida para os bichinhos comer. Pensa só um pouquinho. Entra, gente, senta lá, ó, vai, por favor. E abre lá em Lucas, capítulo 2. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, presta atenção aqui. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Gente, o anjo veio, quando ele anunciou, que ele viu que os pastores deram atenção, prestaram atenção aqui, né? Prestaram atenção aqui. Aí o exército de anjos. Você imagina, gente, um anjo. Eles não querem imaginar, gente. Desculpa, gente. É porque quando é live, a gente tem que dar um puxão de orelha aqui no povo, sabe? Mas tudo bem. Imagina um exército de anjos na sua frente. Não consigo nem imaginar, né, amiga? Aí eu consigo me imaginar. É assim, quando a gente fica pensando assim, em Jerusalém, quando eu chegar lá no céu, que eu vou chegar lá e vai ter um monte de anjos, assim. Gente, para e pensa. Não precisa ir para a faculdade. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, quer dizer, os anjos veio, fizeram o que tinham que fazer e foram embora, né? Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Eu imagino assim a alegria, né? Alegria. E vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos fez saber. Quer dizer, foi Deus que fez saber. Não foi assim, sei lá, o parente de José foi lá e falou assim, olha, teve uma pessoa ali, o parente de José veio, né, avisa, né? Maria teve filho, tá? Então, vocês vão lá e adorar. Vai lá visitar ele. Foi o próprio Deus que avisou. Do nascimento do filho dele. Gente, é muito glorioso. E aí a gente vê a disposição dos pastores para irem até Jesus, né? Porque eles não estavam acordados de noite numa vigília à toa, gente.
Eles estavam cuidando do rebanho Eles estavam deles. trabalhando, né? Eles estavam trabalhando. Então, quando eles ouviram essa palavra, eles não pensaram em mais nada. Eles se alegraram, eles disseram, vamos até Belém. Foram apressadamente. Correndo. Gente, eles largaram tudo. Imagina assim, os rebanhos ficou para trás. E o mais importante era ver Jesus. E às vezes os anjos estão aparecendo para vocês, estão falando para vocês que Jesus está aqui, que você vai ter um encontro com Jesus. E aí você está dizendo, mas eu não quero ir hoje, não. Tem tempo. Hoje eu estou muito cansado para ir. Eu tenho tempo. Não quero, não. Estudo bíblico. Cadê a sua Bíblia? Ixi, esqueci. Era para trazer a Bíblia? Na mochila. Era para trazer a Bíblia no estudo bíblico? Fica a questão. Eles foram apressadamente, eles correram. Eles não foram andando igual tartaruga. Já viu como tartaruga anda? Bem devagarinho, um passinho, bem, né? Eles foram apressadamente. Dizer, como assim o Messias nasceu, o Senhor bom? E naquela época, vamos relembrar, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus. Eles não sabiam a distância, porque a Bíblia não diz a distância. Não. Né? Diz que eles estavam lá no rebanho, né? E que o anjo veio e falou, olha, nasceu, vai. E eles foram. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. Quer dizer, eles falaram, eles testemunharam. Eles testificaram. Olha, o anjo veio e falou assim, ele falou assado. Será que você tem testificado do que Deus tem falado com você? Aliás, deixa eu refazer a minha pergunta. Deus tem falado com você para que você possa testificar? Tem que refazer a pergunta. Será que você tem o que testificar? Porque esses pastores aqui, ninguém conheceu eles antes. A Bíblia não diz que eles eram assim, assado. Simplesmente eram pastores, pessoas simples, humildes, mas que Deus encontrou espaço para poder falar a grande nova. O que todo mundo ali esperava. Imagina, gente, para e pensa, você está aqui, vem um anjo na sua frente e fala, olha, nasceu hoje o Messias. Aí eu já penso assim, vai vir um anjo e vai falar assim, a igreja foi, tá? Nem vai vir. Não, o anjo nem vai vir. Ele nem vai se dar o trabalho de vai vir. Então, fica a pergunta. Você tem tido o que testificar do Senhor Jesus? Porque esses pastores tinham. Eles tinham. Eles foram apressadamente para ver quem era, para ver o nascimento do Senhor Jesus, e eles puderam testificar para os pais dele. Entendeu? Aí vem a parte que a gente falou. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Quer dizer, quando você fala de Jesus, quando você tem o que falar de Jesus, as pessoas ficam maravilhadas. Não com você, mas com o que você está falando. Porque passa espírito. Exatamente. Passa o espírito, não são somente palavras. Não é uma fofoca que você ouviu, que você leu na internet, que você está contando para sua amiga. É algo que você viveu, que você vivenciou, que o Espírito de Deus estava ali naquele momento, então você consegue passar para outra pessoa aquela experiência que você teve. É mais ou menos assim, você está na sua escola, começou as aulas, né? Você está lá na sua escola. Ok, vocês estão começando as escolas agora. Ok, vocês estão começando semana que vem. Vocês estão na escola, vocês estão lá com seus coleguinhas. Ficaram o quê? 2 meses, 1 mês e meio de férias. Passou esse tempo todo. FTU, nós tivemos tanta coisa, né? Você vai chegar para sua coleguinha que você não vê desde o ano passado. Ai, você não sabe o que aconteceu no FTU. Ai, isso. Você vai assim, sabe? Com aquela... Você está testificando. A pessoa vai olhar para você e falar... Ok. Tá. Mas se você vai com espírito, olha, né, a minha igreja, lá no FTU, no meu grupo, aconteceu isso, você passa o espírito, a pessoa fala assim, oi? Como? Quando é que vai ter a próxima reunião? Eu posso vir? Quando você dá o seu testemunho, exatamente. Né? Eu fui, eu participei e Deus fez isso comigo. Eu estava me sentindo mal, eu estava depressiva, ou eu não estava muito bem, mas eu busquei a Deus e Deus mudou. Deus transformou. Será que você tem conseguido fazer isso? Né, Nath? Porque, querendo ou não, quem que convive mais tempo com você? Não é o pessoal da escola? Não. Sim.
Gente, não Escolhe tem família, pessoas gente, tá? né, que você passe mais tempo assim junto do que as pessoas da sua escola. Porque você tá todos os dias com eles. Você não tem opção, você gostando ou não, você está com eles. Então você tem aquele período, se você estuda de manhã, se você estuda à tarde, tem aqueles que estudam de horário integral. Uhum. Então você convive com aquelas pessoas todos os dias. Então eles podem dizer, mesmo que você não fale com aquela pessoa, eles podem ver você, o seu jeito, como você se comporta, como você fala, como você é nos seus estudos. Todo mundo ali se conhece. Não vem dizer assim, ah, não, porque fulano eu não conheço como é fulano. Balela, Se você conhece ficar no seu sim. cantinho, porque você tem alguma coisa errada, né? Então, se você chegar, se você for diferente, Uhum. as pessoas vão notar. Exato. Elas vão notar que você é diferente. E elas vão querer saber o que está acontecendo. Por que você é diferente? Uhum. Por que tem esse brilho? Por que você vive sorrindo? Exatamente. Você está passando por uma situação, vai lá, a turma toda tirou 0. E você, tirei 10. Porque eu estudei. Porque o meu Deus me deu sabedoria. Uhum. As pessoas vão ver algo diferente. Exatamente. Mas se você não consegue testificar, se Deus não está conseguindo espaço para que você possa testificar da palavra dele. E lembrando, testificar não são apenas palavras. Exatamente, com É a sua vida. É a sua atitude, o seu Uhum, comportamento que exatamente. testifica muito mais do que as suas palavras. Porque você pode até falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, vamos falar da FTU e tudo, mas você não pratica. E se você não passa espírito, você só fala por falar, religiosidade, como a gente já falou um tempo atrás no estudo, na leitura bíblica, só religiosidade, a pessoa vai olhar para você, pode até vir. Eu vou lá, tá, legal, vou. Portuguesa, tava cheio o ginásio. Lotado. Tem alguém voltando? Muito pouco. Então, quer dizer, falar do FTU, do grupo, da igreja é fácil. Mas você testificar com a sua vida requer sacrifício. Esses pastores, eles sacrificaram. Né? Eles fizeram a parte deles, eles sacrificaram. Foram com alegria, eles se apressaram para ver o bebê que tinha nascido. E olha que interessante. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela guardava aquilo, gente. A palavra de Deus estava ali dentro. Era um tesouro. Uhum. Era o tesouro dela. Exatamente. Gente, isso é muito lindo, né? Porque ela não era assim de... Cadê o telefone? Tá lá. O telefone. Ai, os pastores, vão tirar foto. Graças a Deus não tinha época, não tinha isso, né? Mas, se pudesse, né? Se fosse hoje, né? Essa é selfie. Com certeza teria uma selfie. Ela não ficou espalhando para todo mundo. Ela guardava no coração dela. A Bíblia não fala que ela disse assim, os anjos apareceram? Não. Ele apareceu para mim também, dizendo que eu ia ter o filho. O filho de Deus. Ela não falou isso. Foi o que a gente leu semana passada. Ela era discreta. Ela ouviu e ficou... Ela era bem guardada. Discreta. Quantos adolescentes hoje em dia a descrição passa longe? Passa longe. Os meninos também. Não é só para as meninas, não. Só abrindo um parênteses aqui. Peraí que eu me perdi. 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Será que você tem conseguido louvar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Você sai daqui alegre quando você ouve a palavra de Deus e decidido a obedecer? Ou você sai aqui dizendo, não, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que ficar ouvindo a palavra do bispo porque tem a gincana. É um fardo para você ouvir a palavra de Deus? Se está sendo um fardo, eu aconselho você a parar e se analisar. Se as coisas de Deus têm sido um fardo, né, Nath? Se analisa. Porque as coisas de Deus não podem ser um fardo. A palavra de Deus não é um fardo. Pelo contrário, né? Jesus fala que o fardo dele é leve. É leve. Ele fala assim, troca o meu fardo, me dá o seu fardo pesado, que eu vou te dar o meu que é leve. Olha o que diz aqui no comentário, lá de Maria. Maria guardava tudo que via e ouvia e meditava em cada palavra e acontecimento. Ela parava, ela meditava. Imagina ela assim nas estrelas, né? Porque não tinha, né,
prédio, não era São Nada. Paulo, né? Que podia, você não consegue ver o céu. Ela ficava lá, imagina assim, eis aqui a tua serva. Ela podia glorificar a Deus. Né? Ela tinha aquele momento, Ela né? tinha um momento de intimidade com Deus. Só ela e Deus. Ela não deixou esse momento só porque ela estava grávida do Filho de Deus. Não. Ela não deixou de ser quem ela era porque ela tinha o Espírito Santo. Porque tem adolescente que recebe o Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Aí pronto. Começa a julgar os outros, né? Porque eu tenho Espírito Santo. Você fez isso? Olha, eu tenho Espírito Santo, não faço não. Acontece, gente. Acontece. Tô falando demais, CT? Não, senhora. E aí, nesses casos, é bom até parar e olhar para dentro de si. Se analisar ver, se tem mesmo o mesmo Espírito o Santo. Espírito Santo que tá aí? Pois é. Ou é o seu espírito que está crescendo? Tá de fluindo, novo? né? Isso nos ensina que a reflexão é importante para compreendermos os propósitos divinos. Deus fala conosco por meio da sua palavra, né? Então, quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, ele está falando com você. Então, para que Deus possa falar comigo, eu tenho que ler a palavra dele. Eu tenho que meditar na palavra dele. Não é só ler. Vou ler, igual a gente leu. Olha, a gente ficou aqui quase 45 minutos. Em 20 versículos. E a gente ia ler mais, mas não vai dar. Em 20 versículos. Porque a gente foi degustando, mastigando. Isso porque a gente não tem mais tempo. Isso porque a gente não tem mais tempo, senão a gente fazia vigília. Igual uma comida da boa. Porque a palavra de Deus é essa comida. O próprio Senhor Jesus disse que a vontade dele é o quê? Né? Comer, é a palavra dele. Me enrolei agora, mas tudo bem. É assim mesmo, gente. Mas se você pega a palavra de Deus e não tem esse gosto, esse prazer, né? A comida saborosa. Imagina você pega aquele bife lindo, sem sal. Então, mas por quê? Graça, Porque né? não foi no marinado, não foi lá temperado. A palavra de Deus tem tudo isso. Tem o tempero certo, marinado no momento certo, o gostinho na hora certa. E o melhor, gente, não engorda. Não engorda, gente. Você pode se alimentar dela o quanto você quiser. Toda Não hora. tem limite. Maria, ela estava ali toda hora aos pés de Deus, né? Por isso que ela tinha por isso que também Deus escolheu ela. Que mesmo depois de ter Jesus, ela continuou naquela espírito de servidão, né? De serva. Não, eu tenho que ter meu momento com Deus. Ela não se transformou nessa pessoa que a gente está lendo. Ela já era. Antes de ser escolhida, ela já era essa pessoa que tinha o seu momento com Deus, que era discreta, que obedecia. Então, Deus escolheu ela justamente por causa disso, por causa dessas características que ela tinha, que glorificavam o nome de Deus. Exato. Então, ela não mudou. Ela não se tornou uma pessoa diferente. Ela continua a mesma. Até o Maria, final. Que Deus viu nela a diferença, ela continuou sendo essa pessoa. Deus fala conosco, lá no comentário, Deus fala conosco por meio da sua palavra, mas também por situações que nos cercam. Por isso, cabe a nós estarmos sensíveis espiritualmente para sabermos assimilar o que precisamos aprender, que foi o que aconteceu com os pastores. Eles estavam sensíveis, né? À voz de Deus ali. Muitos leem ou ouvem os ensinamentos das Escrituras, porque o adolescente vai falar assim, eu leio, todo dia, não foi falado para a gente ler de manhã? Eu tô lendo. Só isso, né? Não passa disso. Né? Olha, tá ali, gente. Às vezes é só um versículo. É só um né? versículo, mas Só só um ler. versículo Só para dizer assim, você leu a Bíblia hoje? Li. Entendeu o quê? O que você leu? Às vezes decora o versículo. Às vezes decora. Você lê o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá. Ok, mas o que isso significa? Exatamente. Não sei. O Senhor me guardará. Bem né? vazio, né? É. Bem vazio. Não tem como testificar a glória de Deus assim, né? Muitos leem ou ouvem os ensinamentos das Escrituras, mas não os assimilam porque ignoram o valor da reflexão, quer dizer, a meditação. Você tem que refletir, parar, pensar. Por isso que a gente fala, arruma um caderninho de anotação, lê o versículo, escreve lá e fica. Meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? Porque através de um versículo Deus fala. Fala, gente. Às vezes ele puxa a orelha, né? Às vezes ele
você está passando por um problema, uma situação, você lê aquele versículo assim, puxa, obrigado, Jesus. Sabe? Aquela água que mata a sua sede, né? Aquela comida que você está com fome ali e Deus, ele te sacia. E a palavra de Deus, ela se revela no momento certo, né? Tem dia que você vai ler um capítulo inteiro, ok, você leu, você se alimentou, mas ainda não foi aquilo que Deus falou com você. Mas tem dia que você vai abrir, você vai ler um versículo só, que é aquele versículo que você nem vai conseguir mais seguir em frente com essa leitura. Você vai parar ali. Você vai parar ali, porque é aquilo que Deus quer que você aprenda, que você entenda e que você coloque em prática. E a palavra, ela é uma semente, mas a meditação, a reflexão, ela é a água dessa semente. E aí você está dando para ela o quê? Aquilo que ela precisa para ela crescer. Mas se você não faz isso, ela vai morrer. É o que está escrito, parar, vou refletir. O que Deus quer falar comigo? A semente está ali, mas vai morrer. Porque a terra está sem... É igual ela falou da planta. Você tem a florzinha lá na sua casa, bonitinha, mas se você não regar, não cuidar, a bichinha vai morrer. Mais com o calor que está dando agora em São Paulo. Experiência própria, ela vai morrer. Morre. É a mesma coisa que a palavra de Deus. A gente tem se a palavra de Deus está lá na sua casa. Eu tenho a palavra, mas está lá, na estante. Não adianta de nada. Sai daí. No mesmo versículo. Tá bom? Ficamos por aqui hoje, Nath? Por aqui. A gente vai ficando por aqui, gente. Peraí, Templo de Salomão. Calma. A gente vai se despedir de você, mas vai ficar aqui com o Templo de Salomão em house. Só mais um pouquinho. Deus abençoe.